Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos começar nossa aula de música nessa semana e eu quero ver todo mundo prestando bastante atenção para aprender a música nova que eu vou ensinar hoje. Então, ó, todo mundo prestando bastante atenção. A música é o seguinte: todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, 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 pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa, 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 amassa o pão. E aí? Entenderam nada, né? Eu sei, então vamos aprender agora, prestando bastante atenção, bem devagarzinho, que eu vou ensinar parte por parte da música. Eu tenho certeza que todo mundo aí em casa vai conseguir. Mas olha, é muito importante nessa música a gente manter a pulsação, que é o tempo da música. Eu não posso nem cantar, começar devagar e correr, e nem posso começar rápido e depois ficar moleza. Eu tenho que a música inteira no mesmo andamento, na mesma velocidade, tá ok? Como se fosse o ponteirinho do relógio. Ele não corre, ele sempre vai no mesmo tempo. Então, prestar muita atenção nisso, tá? Todo dia o padeiro faz o pão. Quem gosta de pão? Eu gosto. Principalmente aquele pão fresquinho da padaria. Então, como que é o nome do profissional que faz pão? Padeiro. Todo dia o padeiro faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Todo dia o padeiro faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão. Então vamos lá, ó. Uma mãozinha vai ficar deitadinha, aqui ó, paradinha. E a outra só que vai mexer. Então, todo dia o padeiro faz o pão. Quando fala faz, o pão entra no forno e depois volta. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão, entenderam? Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. E depois? Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Deu para aprender? Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Quando falar amassa, a gente, ó, o que faz com a mão, tá? Então vamos lá. Todo dia o padeiro faz pão, todo dia o padeiro amassa o pão. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. E depois? Pão, 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 pão. Então, pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Pão, 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 pão. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pão, 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 pão. Essa é a parte mais difícil, né? Mas vamos lá de novo, ó. Pão, 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 pão. Pão, pão, pão. Pão, pão, pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Agora eu já acho que dá pra ir a música inteira. Vocês daí, eu daqui e vamos junto comigo, tá bom? Vamos lá, hein? Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Pão, 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 pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Amassa, 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 amassa o pão. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Pão, 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 pão.
padeiro, amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão, amassa, massa, 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 amassa o pão. Agora, pão, 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 pão. Isso aí, pessoal. Treina em casa para vocês conseguirem fazer essa música bem rapidinho e bem legal. E se vocês quiserem, chame uma pessoa aí de casa para brincar com vocês. A pessoa, ó, vira um pro outro. Um vai ser o forno e o outro vai fazer as palminhas do pão. Vocês vão ver como que vai ficar legal. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Pão, 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 pão. Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão. Amassa, massa, 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 amassa o pão. Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Viram, pessoal, que legal que ficou? Então agora chama o ajudante aí em casa, chama o companheiro e todo mundo treinando a música do pão, hein? E depois que vocês estiverem fazendo bem bonito, tira a foto, filma e manda pra tia Cristiane ver, tá bom? Olha, beijo pra vocês e até semana que vem.